Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Hoje vamos iniciar com o Pedro. E bora lá, Pedro. Boa aula a todos aí. Valeu. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. E quem me orientou nesse casinho foi o Dr. Matheus. Foi um casinho que a gente pegou essa semana, inclusive, na quarta-feira. É um paciente do sexo masculino, 33 anos. O paciente foi submetido à tomografia para investigação de um quadro de dor abdominal, negava patologias ou cirurgias prévias. Na verdade, as imagens que eu trouxe e o assunto que eu trouxe para a gente discutir é mais um achado de imagem, né, do exame, do que propriamente em relação ao quadro clínico do paciente. Então, essas aqui são as imagens que eu trouxe, são cortes axiais da tomografia. Aqui, esse primeiro corte, um exame sem contraste, eu dei uma janelada para poder facilitar a visualização do achado no sem contraste. Depois, aqui, numa fase arterial, aqui numa fase portal e aqui numa tardia. Na verdade, um equilíbrio, tá? Foi feito como equilíbrio. Alguém quer falar o achado? É simples, não é nada mirabolante. É o que está bem na cara mesmo. Se não for pegadinha, né? Tem uma hipodensidade no rim direito, né? Aparentemente cística, com foco cálcico parietal, né? Nesses cortes, eu não vi realce significativo, não vi septo impregnando, né? E esse foquinho cálcico aí acho que a intenção é essa, classificar o Bosnia, que aí, né? Então, foi mais ou menos o que eu, quando comecei a fazer o pré-laudo, achei também. Que tinha uma lesão cística no rim direito e que esse foco cálcico era da parede Do cisto. do cisto. Só que daí a gente achou que a foco cálcico estava muito para dentro do cisto do que na parede propriamente dito. A gente começou a ter essa impressão. Aí a gente cortou uma fase mais tardia possível, mais excretora, quase 15 minutos, e daí a gente viu isso. Na fase excretora tardia, essa imagem cística se encheu de contraste. Caramba, que legal, hein? Então, Então aí parece que é uma pielectasia, né? Uma dilatação focal do cálice, e ali é um cálculo calicial, né, cara? Que louco, né? dessa formação. Basicamente, praticamente isso que o Tomás Mas falou. por que vocês mandaram fazer essa tardia, cara? Vocês estão loucos. Você e o Não, porque Matheus estão loucos. o Matheus achou que aquilo dali fosse um cálculo caído ali dentro. Não, perfeito. Perfeito, velho. E daí encheu de contraste. Então, realmente é uma formação ovalada e hipodensa, de aproximadamente 3,6 centímetros. A gente conseguiu ver que tinha uma comunicação com a pelve, depois nessa fase mais tardia, ou excretora tardia, que apresentava o preenchimento pelo contraste só na fase excretora, bem tardia. Então, a gente levantou a possibilidade de ser um divertículo calicinal e tinha um cálculo caído ali dentro, de mais ou menos 0,3 centímetros. Então, fala um pouquinho sobre os divertículos caliciais, que é uma formação de uma bolsa proveniente ou de um cálice ou até da própria pelve renal, através de um colo estreito. São entidades pouco incomuns, são observadas em torno de 0,2% a 0,6% dos pacientes submetidos aos exames de imagens renais. Não tem predileção entre homem e mulher, acometem de maneira igualitária ambos os sexos e não tem uma predileção por faixa etária. A patologia exata dos divertículos é um pouco desconhecida, mas elas podem ser congênitas ou adquiridas.
as adquiridas são geralmente secundárias a infecções ou ruptura de cistos ou refluxo vésico-ureteral. E a gente pode dividir ele em dois tipos. O tipo 1, que é a forma mais comum, onde o divertículo se comunica com um cálice renal e normalmente é encontrado no polo superior deste rim. E o tipo 2, que é o menos comum, é quando o divertículo se comunica diretamente com a pelve renal. Então aqui tem uma imagenzinha esquemática, só exemplificando os dois tipos. O tipo 1 no polo superior, comunicando com o cálice, e o tipo 2 fica no interpolar, que eles chamam, na região mais central do rim, e se comunica diretamente com a pelve. Isso a gente viu acontecer no nosso exame, porque até na fase que foi feita como equilíbrio, já tinha contraste na pelve renal e não estava preenchendo o divertículo. Então, só na fase mais tardia que ele foi preenchido, porque ele se enche com um refluxo retrógrado da urina através do cálice pelo colo diverticular. É comum formação de cálculo dentro dos divertículos, podem ser encontrados em até 50% dos cálculos. A maioria dos divertículos são pequenos, medindo em torno de 0,5 a 2 centímetros, mas tem casos relatados na literatura que eles podem chegar até 18 centímetros. E as complicações são complicações gerais, como infecções secundárias, a dor, às vezes, pela própria formação do cálculo, se o cálculo for grande, e se o divertículo for grande, ele pode até comprimir algumas estruturas circunjacentes. Normalmente, eles têm a aparência de uma estrutura de paredes finas, bem definidas, contendo urina. Pode ter calcificação no leite de cálcio, depositado na sua parede também. E o divertículo geralmente opacifica nas fases mais tardias, né? Por causa do refluxo. Pelo enchimento dele através de refluxo retrógrado. Geralmente se apresentam como imagens císticas, tanto na ultrassonografia como na tomografia, e nem sempre é possível ver o colo de comunicação com os cálices renais. Então, o seu principal diagnóstico diferencial são cistos dos rins. Por isso que quando você suspeitar que é um divertículo, tem que fazer uma fase excretora mais tardia, para você conseguir diferenciar das lesões císticas, né? Outros diagnósticos diferenciais é o hidrocálice, que é um cálice dilatado devido a uma obstrução, pode ser causada por uma obstrução até de vaso cruzado, ou um cálculo, ou até um carcinoma, que pode obstruir a drenagem de algum dos cálices e esse cálice dilatar. O abscesso renal também seria um diagnóstico diferencial importante. No entanto, um abscesso renal ele teria outros comemorativos, como densificação da gordura adjacente, espessamento da fáscia, né? E esses achados a gente não vê nos divertículos. Aqui uma imagem da literatura de uma orografia excretora, mostrando o preenchimento do divertículo com contraste na fase excretora. Nos ultrassons, a gente vai ver, às vezes, só como uma lesão cística, pode ter o cálculo ali dentro, fazendo sombra. Nem sempre é fácil de ver o colo comunicando com ou a pelve ou com o cálice. E muitas vezes a gente vai acabar dando como um cisto simples, né? Porque ele demora a se preencher pelo contraste, então se não faz uma fase mais tardia, ou se você não consegue ver a comunicação com o cálice ou com a pelve, passa como um cisto no ultrassom ou na tomografia. Essas aqui foram as literaturas que eu trouxe e queria agradecer a atenção de todos. Belo caso. Esse caso aí, vamos supor, contraste e não tem como saber se é ou não. Aí, nesse caso, fizesse o decúbito ventral, ele ia ajudar, né? Que aquele cálculo ia cair para frente. Então, seria um fator para você dizer que era isso, né? Divertido. Mas é mais isso que eu falei para o Pedro, que é uma questão de conhecer, né? Sabendo que existe, já bateu o olho, já dá para saber. Muito bom, belo caso, parabéns mesmo. Um divertículo de cálice. Bom, vamos lá, o Lucas aqui agora. Alex. Quer falar alguma coisa aí, Alex?
Você está sem áudio. Sem áudio. Vê se foi agora. Foi. Eu ia falar. No começo fiquei aqui falando igual um retardado, ninguém ouvia. Tem uma coisa interessante que o Matheus falou aí do decúbito. Poderia ser um cisto de leite cálcio também. Esse foquinho de cálcio ia movimentar. Então não é a melhor coisa para diagnosticar. E quando o Pedro falou, eu ia falar do divertículo, mas não porque eu tive a sacada do Matheus, não. Do foquinho tá mais para cima, isso eu não tive. É mais porque eu vejo como um diferencial mesmo. E já diria o Marcão, para que vocês fazem equilíbrio, né? Exatamente, já manda um tardio aí de 5 minutos que acaba resolvendo. Né? É isso. Show. Ótimo. Vamos lá, Lucas. Uhum. Vamos lá. Pode ir lá. Manda bala. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou o R1, aqui do Hospital Maternidade de Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Matheus. Então, se trata de uma paciente do sexo feminino de 54 anos. A paciente relata dor e limitação no movimento do quarto dedo da mão direita. Então, foi solicitado uma ultrassom da mão direita e o exame direcionado para a queixa do paciente. Então, aqui é o tendão flexor do quarto dedo da mão direita. A gente vê um espessamento e uma heterogeneidade da ecogenicidade. Aqui, comparando com o esquerdo, também no quarto dedo. Aqui no axial, comparando também, a gente consegue ver um líquido adjacente ao tendão. E aqui, na poliáura, também está espessado. E aqui eu trouxe um videozinho comparando os dois. Interessante que deu para ver a anatomia dos tendões profundos e superficiais aí do flexor, né, Matheus? Exatamente. Foi E feito principalmente naquele... também estava com líquido, né? Também ajudou a definir eles, né, melhor. Você fez com alta resolução, né? Fiz, o vidinho foi. E consegue ver mesmo, né? Cara, legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, então, eu queria falar o diagnóstico aí de como eu faria, e depois eu queria ver a resposta aí de quem fez e tal. É muito comum a indicação de dedo em gatilho, né? E muito comum, é muito fácil de ver. E aí, geralmente, o que a gente vê na imagem é ou o tendão espessado, ou a polia espessada, ou os dois espessados, como é o caso aí, né? Então, eu acho que nesse caso aí, eu descreveria como uma tenossinovite e espessamento da polia. Então, eu não sei se é isso o que o Matheus pensa, ou se ele deu só uma coisa conjunta, depois o Cecílio também puder falar aí. Mas eu colocaria os dois, a tenossinovite e espessamento da polia. Isso. O Matheus ele descreveu também, assim. Pode dar sequência, então, o Lucas.
Então, aqui os achados, igual eu acabei de falar, foi descrito o espessamento e alteração da ecogenicidade do tendão, a presença do líquido adjacente ao tendão e o espessamento difuso da polia, do A1 no quarto dedo. Tá? A discussão é tenossinovite estenosante, né, que é o dedo em gatilho, é o tipo de tenossinovite envolvendo o flexor superficial dos dedos do nível da polia A1. Desenvolve devido a microlesões repetidas de movimentos frequentes de flexo e extensão dos dedos ou polegar. Os fatores de risco: diabetes, obesidade, o sexo feminino e principalmente repetição de movimentos manuais. Apresentação clínica. Então, o paciente com dor no dedo, com dedo em gatilho, geralmente cursa com dificuldade de realizar o movimento de flexão do dedo afetado. O dedo fica transitoriamente travado, provocando uma sensação dolorosa de estalo, quando vai para a extensão. A patologia é o microtrauma repetido, resulta no espessamento da bainha do tendão flexor e, às vezes, da polia, o que leva a uma tenossinovite estenosante do tendão flexor afetado. Tem uma classificação do dedo em gatilho, que é segundo Green, e tem 4 graus. O pré-gatilho, que é dor e edema sobre a polia 1, porém sem bloqueio. O grau 2, que é ativo, bloqueio presente. O paciente consegue estender o dedo ativamente. O grau 3, que é passivo, acontece um bloqueio presente. E o paciente não consegue estender o dedo ativamente, necessitando do auxílio da outra mão. 3A, ou incapacidade de flexionar ativamente no 3B. E o 4 é uma contratura fixa do dedo com a interfalangiana proximal em flexão. As características ultrassonográficas estão os espessamentos da polia 1, que recebe as cabeças metacarpais, e alteração da ecogenicidade dos tendões, flexores, que passa pelo túnel digital. Pode haver um derrame na bainha sinovial ao redor dos tendões, como é o caso que a gente trouxe hoje. O grau de espaçamento pode variar e alguns autores sugerem que o valor normal seja em torno de 5 milímetros, e com o espessamento sugerido quando o diâmetro é superior a 1,1. Então, possui um maior acometimento no primeiro e quarto criodótico da mão dominante. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que ela explica bem, né? O espessamento do tendão, na figura 2. Do tendão, não, né? Da linha. E o tratamento a primeira coisa que a gente vai orientar o paciente é alterar a atividade causadora da lesão. Talas, AINES, injeção local de corticoide e cirurgia da polia 1 quando a polia estiver acentuadamente espessada. E não resolver com as outras medidas. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. E obrigado pela atenção. Boa, belo caso. Ô Cecim, por que dá no quarto dedo? Eu tava pensando nisso agora aqui também. Eu sempre vejo no terceiro e no quarto, velho. Não No sei quarto se eu sempre vejo no quarto também. não sei se o Thiago tá aí, mas é isso que você falou também. Isso aí cai na prova, caiu na minha, da prova de título, né? Não sei se o Tomás lembra isso. Não lembro isso aí, não. Não caiu tenossinovite aí, em dedo gatilho, caiu alguma coisa de anatomia das polias. Quando a gente está fazendo aí na residência e não sabe a anatomia, a gente fica meio perdido, né? Você pula a polia, você não sabe se tem polia ou não, você só vê o tendão. Mas a polia 1 fica bem na cabeça ali, né? Do metatarso, do metacarpo. Eu acho que o Lucas já descompartilhou aí, né? Pra gente... Peraí. Enquanto ele coloca, assim, eu também não sei uma teoria do porquê que no terceiro ou no quarto dedo, mas
Se a gente for pensar, o terceiro e o quarto dedo são os dedos que a gente mais faz força na apreensão. O polegar e o segundo dedo, eles servem para você fazer a pinça. O terceiro e o quarto dedo, sempre quando você vai fazer, pensa em você abrindo, sei lá, um vidro de azeitona. A maior pressão para apertamento é sempre no terceiro e quarto dedo. Então, acho que pode estar relacionado a isso, a biomecânica mesmo. Eu ia falar a Segurar a mesma sacolinha coisa, do supermercado também, né? Eu ia falar a mesma coisa. Imagina você escalando. Como é que é? Acho que a agarra, força né? maior tá no terceiro e quarto mesmo, sabe? Quando você sustenta para escalar, eu acho que deve ser isso também. Na hora que você faz a barra, né, Alex? É meio forte assim, ó. Aí nessa imagem aí do Lucas, ó. Então, eu não vou conseguir mostrar a seta, mas de proximal para distal, é A1, A2, 3, 4 e 5. Então, as ímpares ficam perto das articulações e as pares ficam no meio das falanges, entendeu? E aí, dependendo do que lesa aí, pode ter algumas características, né? Se lesa A2 aí, o tendão, ele descola um pouco da falange. Então, é bom para residente aí dar uma estudada nessa anatomia. Tem os livros que tem essa anatomia são muito bons para você gravar e sempre dar uma olhada, porque a anatomia aí é peculiar do dedo, né? Tanto a parte flexora como a extensora. A extensora é até mais desafiadora, né? Porque tem algumas particularidades. Mas é isso. Bom. E lembrar também que tem, entre essas polias que são as arciformes, tem as polias cruciformes, né, também. Acho que eu no ultrassom nunca vi, não sei nem se dá para ver, dependendo do ultrassom, se for de alta frequência. Mas lembrar dessa anatomia também, que existe entre as polias arciformes, né, em forma de arco, as cruciformes, em forma de cruz. E uma outra dica interessante, e assim, o ultrassom musculoesquelético é legal por conta disso, que a maioria dos locais você tem dois, então você consegue comparar com o contralateral. Então, se eu fosse talvez ver só ali na mão, só do lado acometido, nem sempre a gente vai ter essa noção de estar espessado, de estar com alteração. Então, sempre comparar com o outro lado, sempre, sempre. Isso ajuda muito em ultrassom de músculo, né? Você usar essa comparação. Já sei lá, 50% aí do exame, você saber se está alterado ou não, principalmente os casos menos... os casos mais discretos, vamos dizer assim. É isso aí. A dica é comparar com o dedo do lado. É muito fácil. Manda para você com a mão fechada, espalmada, escorrega o transdutor, vê o dedo do lado, que você vai perceber a diferença. Essa paciente, o dedo do lado dela, eu comparei, mas eu fiquei na dúvida, porque eu falei, putz, será que esse tendão aqui está mais espesso que esse dedo maior? Enfim, aí eu fui e comparei com o mesmo dedo da outra mão, ajudou também bastante, mas isso aí que você falou é interessante também. Show de bola. Alan, vamos lá? Já passei aí, Alan, anfitrião. Beleza. Desligar o áudio aí que tem um digitando aí. Alex. Nossa. Alan, vamos? Estão conseguindo ver as Aí. lives? Estão conseguindo Tá, ver? bom. Show. Manda bala. Bom dia a todos, meu nome é Alan, presidente do Hospital Maternidade Filha Galvão. Vamos apresentar um caso orientado pelo Dr. Conrado. Um paciente do sexo masculino, de 32 anos,
paciente com histórico de dor em flanco direito e uma sensação de desconforto no testículo direito. No caso, ele referiu que nem era uma dor, era uma sensação que até tinha passado no momento, foi na hora do atendimento que ele referiu essa sensação, e o médico solicitou, durante o atendimento, uma ultrassom do aparelho urinário e uma ultrassom Doppler da bolsa testicular. Do aparelho urinário, para adiantar, estava tudo normal, então nem trouxe as imagens. Aqui vim trazendo as imagens da bolsa testicular com Doppler. Aqui as imagens iniciais, mostrando o testículo direito, estava inicialmente dimensões normais, com vascularização, epidídimo aqui na porção superior normal. E aí, na hora que a gente vasculando ali para ver toda a parte do parênquima testicular, a gente encontrou essa imagem. No caso, são duas, né? É uma do lado da outra. Se alguém quiser descrever, quiser comentar o caso. Vamos chamar alguém para descrever aqui. É lógico que vou chamar a Gi para descrever o caso. Gi, tá aí? Acho que ela acabou de sair, Tomás. Então, tá aí. Então é você mesmo, Lisiane. Eu já sabia. Descreve aí para nós. É uma imagem arredondada, exocogênica, com um pouco de vascularização, com um foco de calcificação aí, fazendo uma sombra ecogênica importante. Onde é que ela tá? Ela tá no parênquima testicular mesmo, Alan? Acho que o Alan caiu. Acho que tá. Sim, tá no Acho que é no parênquima. parênquima, assim, Lise. Tá. Minha internet está um pouco ruim, gente. Se sumiu meu áudio, vocês me avisem, por favor. Tá dentro do parênquima, assim. Eram duas imagens até. Na primeira imagem parece que é uma só, mas a gente consegue separar elas. São duas, uma meio que junto a outra. Bem próximo da outra. Certo. Beleza. Pode continuar, Lise. Se você quiser falar uma hipótese ou duas, manda bala. Se eu quiser falar nessa... acho que de descrição é isso mesmo, eu não sei se tem mais nada. Agora, sim, honestamente, Tomás, eu nunca vi nada parecido. Geralmente o que a gente vê em parênquima é seminoma, mas não parece nenhum, assim, não parece muito, não. Beleza. Então, você descreveu uma formação nodular heterogênea calcificada no parênquima testicular. Sim. Até que se prova o contrário, é tumor isso daí. Aí você já levantou uma das possibilidades, não parece, mas seria o seminoma, que é um tipo de tumor. Que é o mais frequente, né? Isso. Alguém quer levantar um outro tumor que poderia ser isso aí, que calcifica grosseiro? A paciente tinha quantos anos, Alan? 32. 32. Sempre que tem calcificação, a gente tem que pensar em tumor germinativo, né? Então, eu acrescentaria aí algum tumor germinativo, né? Um germinoma também. Se alguém quiser dar alguma outra hipótese também aí. Acho que de toda forma o diagnóstico tem que ir para a cirurgia, né? O diagnóstico tem que ser pós-operatório. A não ser que esse cara também tenha um histórico de trauma, né? E que poderia ser talvez um hematoma calcificado. Mas eu acho que ninguém ia ficar esperando, né? Sei lá. Acho que iam operar e ver qual é que é. Alex? Liga o áudio agora. É isso mesmo, cara. É isso mesmo que eu pensaria. Uma dessas hipóteses aí. O hematoma foi muito bem lembrado, mas quando ele calcifica, ele fica bem grosseiro, e aí teria que perguntar uma história. De qualquer forma, e perguntar se ele tinha exame anterior também, porque num contexto de trauma que desse um hematoma, possivelmente ele tinha um exame anterior, se fosse um hematoma bem grosseiro desse tanto aí, né?
E o seminoma, né, como a Lizzy lembrou, acho que o seminoma ele parece uma casca de cebola, não é isso? Não sei se eu estou enganado, mas ele tem umas hiperecogenicidades, parece um anelzinho de Mas acho que cebola. é o cisto epidermoide que tem esse aspecto. Epidermoide, que tem aspecto de Ah, é o epidermoide? lamelar, é o É. epidermoide. O seminoma, eu vou até falar na frente, quando ele é menor, ele é um nódulo mais homogêneo, e quando ele fica maior, ele fica mais... Vai ter uma imagem mostrando o seminoma. Tá. Até ontem, eu conheço esse caso, o Alan me mostrou ontem, eu achei que essa foto de baixo, eu achei que fosse esse aspecto meio em alvo, né? Eu pensei em cisto epidermoide, mas depois quando ele mostrou a outra com essa calcificação meio grosseira aí, eu já fiquei na dúvida. O cisto epidermoide, com aquele padrão de casca de cebola, se for muito clássico, você pode colocar no laudo, assim, sem medo mesmo, tá? Aí tá bem bizarro essas calcificações aí, tá chamando a atenção. Verdade. Se fosse fora do testículo, a gente encontra muito corpo livre calcificado, né? De alguma epididimite antiga, alguma coisa assim, sempre fica às vezes um corpo livre calcificado, mas ele normalmente não passa de 7, 8 milímetros quando é muito grande. Sim, um apendiculito, coisa assim, né? Pérolas escrotais também, né? Acho que é isso aí, o Alex falou. Nome mais romântico do negócio. O Alan, pode dar sequência. Beleza? Sido como dois nódulos sólidos interparenquimatosos, heterogêneos e de contornos irregulares, com áreas de efeitos de calcificações grosseiras de permeio, situados no terço médio inferior testículo, menor medindo 0,9, 0,9, 1,1, e o maior, mais inferior, medindo 1,5, 1,4 por 1,1, sem fluxo significativo detectável ao estudo Doppler. A gente deixou descritivo mesmo, com imagens modulares no testículo direito de natureza indeterminada, suspeito para cometimento neoplásico, e sugerimos prosseguir a investigação, que não tem, era o que a gente tinha que fazer podia fazer no momento, meio que a gente tinha que mostrar que era algo que tinha que ser investigado, então a gente já deixou isso no laudo. Falar um pouquinho de neoplasia testicular. O câncer testicular ele é incomum, contando com todas as malignidades dos órgãos internos. 90% de todos os tumores testículos são tumores primários das células germinativas, e normalmente a prevalência maior em adultos jovens. Fator de risco, né? A gente tem alguns deles como criptorquidismo, a história familiar, exposição à radiação, história prévia de tumor testicular contralateral, alguns tipos de infecções como HIV e cachumba, microlitíase e hipospádia, são alguns fatores de risco. Mais comuns associados ao diagnóstico de câncer testicular, edema testicular e a nodulação local, né? Muitas vezes uma nodulação indolor e endurecida que vai crescendo aos poucos. Diferenciais, os mais prevalentes é o seminoma, que já foi citado anteriormente, até na hora da discussão, que foi o primeiro que foi levantado, normalmente 50% das magras testiculares. Os tumores germinativos não seminomatosos. Por exemplo, uma testicular, que foi o que a gente achou que era o mais parecido, que era o que seria o mais parecido com a lesão que a gente achou no exame. O epidermoide testicular, que é o lamelar, aquele casca de cebola que o Dr. Matheus já comentaram. E alguns outros menos prevalentes, como tumores de cordão sexual e metástases para testículo. Aí aqui, ó, doutor Tomás, qual tinha comentado, a imagem do seminoma, que eu falei que ia trazer na imagem. Aí, esse aqui é grande, então ele já é mais... Se você for pegar um nódulo um pouquinho menor, ele é um pouco mais hipoecóico e normalmente tende a ser um pouco mais homogêneo. Aqui é uma imagem de um tumor germinativo não seminomatoso, de aspectos de lamelar, de casca de cebola, do cisto epidermoide testicular, né? Quando a gente, como o próprio Dr. Alex comentou, quando a gente encontra uma imagem dessa, a gente já pode até levantar a bola no laudo. Um pouquinho do teratoma testicular, que é no nosso estudo posterior ao ultrassom, a gente achou que ele poderia ser o mais semelhante ao principal hipótese. Os teratomas celulares são tumores, células germinativas não germinativas. Ao contrário do teratoma ovariano, ele costuma ser agressivo. Devem ser divididos pela idade do paciente, pelo grau de diferenciação, em maduros e imaturos.
A tomografia normalmente ela é necessária para avaliar a doença metastática nodal e a distância. A disseminação dos tumores testiculares é linfática e hematogênica. Aqui a gente tem um ultrassom mostrando uma massa testicular à direita, heterogênea, nesse caso predominando o componente cístico, mas com componentes sólidos hipercóicos e mostrando esses focos de calcificação marginais, que é não tão grosseiro quanto no nosso caso, mas lá a gente encontrava esses focos de calcificação nos periféricos. Isso é uma coisa que ajuda a gente a pensar também nessa possibilidade. Pensando em lesão bilateral, quando a gente encontra em ambos os testículos, a gente tem que pensar em alguns diferenciais como leucemia linfoblástica, o linfoma não Hodgkin e metástases, e tem um tipo de tumor testicular decorrente de hiperplasia de restos adrenais intratesticulares, que é algo não neoplásico, mas que a gente pode encontrar também. É importante da parte da drenagem linfática. O testículo direito e esquerdo ele tem uma drenagem linfática diferente. O testículo esquerdo ele drena principalmente através de gânglios linfáticos paraórticos e o testículo direito ele drena principalmente através dos gânglios aortocavos. E em relação à metástase, primeiramente, a gente tem que pensar em metástase do sistema linfático, posteriormente seguido já de pulmão, fígado, ossos e posteriormente os outros locais viscerais. O tratamento envolve a remoção cirúrgica do testículo, a radioterapia para linfonodos regionais se houver doença local, ou metástases paraórticas nodais limitadas. Normalmente a radioterapia pode ser necessária, e a quimioterapia pode ser necessária se houver envolvimento dos linfonodos paraórticos volumosos ou doença mais distante. E no que é importante a gente citar, a ectomia pode ser suficiente, nos teratomas imaturos depende do estágio. Para tumores de estágio inicial, a ectomilância podem ser suficientes, alternativamente a dissecção linfonodal e a quimioterapia pode ser recomendadas. Se quiser para você. Conrado, se quiser comentar alguma coisa. Cara, eu vou comentar da sua internet só, cara, porque sua internet hoje falhou muito. Ficou Mas bem. sua aula, tirando isso, foi muito bom o caso aí, parabéns. Muito legal. Lembrar dos diferenciais, então, tumor seminomatoso, não seminomatoso, né? Tem calcificação, se já leva para o lado de teratoma. E se for aquele aspecto em cebola, levar para o lado do epidermoide. É isso, Alex? É isso, e sempre que achar alguma coisa no testículo, dá uma papirada, né, cara? Sempre você consegue estreitar o diagnóstico diferencial aí, de acordo com o jeitão da lesão no ultrassom, né? Muitas vezes os médicos têm pedido ressonância para testículo, às vezes com um nódulo muito pequeno, sabe? Peguei um bebê suspeito de massa, nódulo testicular, tava no GAC já, criança. Bebê de 5 meses. A mãe tava desesperada, né? Aí mandaram para ressonância, deram a criança, tudo. Era um nódulo paratesticular, bem cauda de testículo, de cauda de epidídimo esquerdo. E difícil de ver, cara, porque o FOV, né, para pega a pelve inteira, por mais que você diminua o FOV, senão você vai perder muito sinal ruído, né? Aí esse paciente foi para ultrassom, eles são de Lorena, inclusive. Aí deram o maior rolê, foram lá para São José, fiz a Tomovale, depois que eu fiquei sabendo. Aí fiz, cara, até a doutora Caroline olhou comigo, a da Tomovale, eu chamei ela para dar uma olhada. Cara, era um nódulo tipo um nódulozinho, tipo aquelas epididimite focais, sabe? E o epidídimo todo espessadinho. Aí a paciente retornou, eu pedi para voltar em Guará para acompanhar, para ela não precisar deslocar. Ela foi na Santa Casa. O paciente tinha feito outro quadro de epididimite, com inchaço, vermelhidão, internou, fez antibiótico, já estava se resolvendo de novo. Agora tem que descobrir por quê, né? Eu dei umas lidas. Pode ter epididimite por reação vacinal, cara. Pensa, que coisa doida. Mas eu aí conversei com ela, a mãe super orientada tal, mas tava preocupada, né? Mas assim, o ultrassom para mim é a melhor ferramenta para ver testículos, sem dúvida nenhuma, assim. Às vezes te dá uma dúvida lá na ressonância, você vai no ultrassom, você consegue ver bem, a não ser que sejam nódulos maiores,
tipo 1 centímetro, que aí a ressonância é muito boa. Mas eu acho que o ultrassom já dá para definir conduta 99% das vezes. Show de bola. Uma dúvida aqui, o Alex, para caso de testículo ectópico, que a gente não conseguiu achar no ultrassom, recém-nascido, sei lá, não recém-nascido, mas menor de 1 ano de idade, Uhum. a ressonância, ela acha bem o testículo intraabdominal, alguma coisa assim, ou não é legal também? Não, acha bem. O problema é que você tem que pegar técnicos experientes para fazer o FOV adequado ali, né? Não adianta você tem que ajustar o exame ao neném. Acho que essa que é a principal dificuldade, eu diria, nesses casos, porque você consegue ver bem até se você já... Normalmente você faz ali um exame de FOV grande, como se fosse aquela pelve toda para a próstata, você já pega até, às vezes, malformação de sistema geniturinário, né? Então é interessante também. Mas fazer o FOV no T2 lá embaixo, ajustadinho, normalmente você vê. É difícil, cara, é difícil porque a gente está falando de estrutura aí normalmente menor que 7 milímetros, às vezes o paciente demora um pouquinho a fazer o exame, então às vezes já tem até uma atrofia testicular, então assim, é desafiador, muitas vezes você não consegue dar esse diagnóstico, mas é o exame de escolha, assim, nesses casos que o ultrassom não entrega o resultado, né? Entendi. Show de bola. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, que eu saí, achei que era a minha internet que estava ruim. A gente soube o resultado ou não? Só levantou suspeita de ser um seminoma-matoso puxando para o teratoma? O Alan, ficou mais no diagnóstico presuntivo ou teve retorno de anátomo patológico? O Alan tá off. Eu acho que ficou só no presuntivo, viu, Lizzy? Eu acho que foi mais para mostrar os achados e dar as hipóteses do que ter o retorno do histopatológico. Beleza. Foi isso mesmo. Quando eu conversei com o Alan, acho que foi o caso dessa semana que ele pegou, então tá ainda na hipótese. Beleza, obrigada. Eu ia mostrar um casinho aqui, mas não achei, as imagens não subiram. Peguei lá na Fusan e pediram se eu podia fazer umas partes moles. Aí eu fui um casinho que o Matheus deve pegar muito. Era com a maquininha roçadeira. Senhor já. Você vê que o senhorzinho é forte e tudo. Pegou um metal, alguma coisa, veio com igual um tiro no braço, assim, fez um furo no braço. Aí no raio-x tinha uma imagem. Mandaram uma foto do raio-x muito ruim. Eu fiz um raio-x lá, mas não subiu nem ultrassom, nem raio-x. O problema do desafio, que eu vou tentar trazer para vocês aqui, que os caras já tinham catucado ali para tentar achar. Então tinha gás para todo lado, cara. Então tudo parecia ser um corpo estranho, né? Tudo fazia, às vezes, uma sombrinha, uma reverberação, gás nos músculos e tal. Mas eu acho que eu consegui encontrar e eu vou trazer para vocês para ilustrar. Eu ia mostrar agora aqui, mas não subiu nenhuma das imagens. Era possivelmente um arame, cara, um pedacinho de arame que era metal de mais ou menos 7, 8 milímetros, cara. Veio igual um tiro no cara aqui no braço, assim. E aí, mas não adianta muito eu fazer o ultrassom falar que tem, porque se o cara catucou lá, não tem ninguém para ajudar ele para olhar, ele não vai achar de novo, né? Aí foi pro ortopedista, o ortopedista passou pro cirurgião, o cirurgião olhou, tentou achar, e eu, no final das contas, ia chamar o vascular lá. Não sei o que o vascular ia fazer, mas tinha que abrir mais, né? Ele tava um pouco para cima, assim, mas interessante, O ortopedista chegar, não tá no osso, não é comigo. Exatamente. Ele tinha infiltrado a margem superficial do bíceps braquial, assim, tava bem no músculo, assim, parou ali, sabe? Interessante fazer. O Alex, Me manda o anfitrião, caso, por favor. Aquele caso que você falou da epididimite de repetição, eu não lembro se eu comentei com você no dia, mas eu já li uma coisa sobre ureter ectópico, que tem duplicidade do sistema coletor, e aí um dos ureteres pode ir ali no epidídimo e pode dar epididimite de repetição também, né, se for criança. Uhum. Não lembro se eu comentei com não, você. Você comentou, sim. Talvez seja interessante fazer um estudo, né? Eu nunca vi, você tinha me falado, eu já tinha lido em algum lugar isso, mas eu também nunca vi. Enfim,
eu pedi para ir para o URO para acompanhamento. Falei, ó, procura um URO aí, ver se ele vai pedir alguns estudos, enfim. Mas está tendo de repetição, né? Não é comum. Tem razão. Beleza. Deixa Galera, a gente tem mais 8 minutos aí. Eu vou mostrar um casinho que eu peguei essa semana. Bem legal. Beleza? Quando você abre aí, Tomás, para quem faz, o Alex aí, o Marcão, não sei, vocês têm feito bastante bolso escrotal na ressonância? E qual indicação seria a mais frequente que estão fazendo aí? Cara, não tem feito frequente. Não é um exame comum de pegar. A indicação normalmente é tumor, cara. Às vezes vem um laudo meio sabonete, é tumor, é coleção, é não sei o que é, aí vai para ressonância. Mas eu, sempre que eu posso, eu ponho o paciente em ultrassom. De qualquer forma. Beleza. Aqui também, mesma coisa. É difícil fazer. Quando faz é para tumor. Show. Vocês estão vendo minha tela aí, meu Osíris, né? Um axial flare. Então, beleza. A história veio só assim. Paciente com água na cabeça, juro, e fez cirurgia experimental. O exame é para avaliação da cirurgia experimental. Só isso, tá? E assintomática. Então, a paciente já tem, acho que 30... Deixa eu ver aqui. 21 anos, certo? Então, aqui, um sagital flare volumétrico, tá? A gente já no sagital, a gente já vê uma dilatação do sistema ventricular supratentorial e da cisterna supravermiana, tá? A gente já percebe aqui que parece ter uma estenose do aqueduto, tá? Axial flare, a gente não vê sinal de transsudação, tá? Então, continua vendo aquele sinal de uma hidrocefalia. Aqui tem um trajeto de catéter, mas não tem catéter, tá? Então, tem uma hidrocefalia supratentorial, né? Ou seja, não comunicante, e sem sinal de transsudação. Então, até aqui, já daria para a gente dar um diagnóstico, né? O que é o diagnóstico? Hidrocefalia não comunicante crônica, certo? Não comunica com o sistema infratentorial. Dando sequência, a gente fez um Fiesta, né? Sempre que tem hidrocefalia, o técnico já vê que tem hidrocefalia, o técnico já está autorizado a fazer uma sequência Fiesta, tá? Então, o técnico fez uma sequência Fiesta, e o que o Fiesta mostrou para nós? Mostrou de fato que tem uma estenose aquedutal. Então, acho que a causa de tudo isso é uma estenose aquedutal. Tá, mas e o histórico cirúrgico? O que eu acho que aconteceu? Tá? Então, a ideia, né, de quando tem uma hidrocefalia não comunicante é você fazer uma ventriculostomia, uma terceira ventriculostomia, para que o líquor comunique com as cisternas da base, tá? Se você conseguir fazer, né, voltar a retirar a estenose aquedutal, ok, ótimo, mas acho que na maioria dos casos não é possível fazer, tá? Às vezes tem tentativa, mas não tem sucesso. Então, faz-se uma terceira ventriculostomia para fazer comunicação do terceiro ventrículo com as cisternas da base, tá? Cisterna supracelular, cisterna pré-pontina, tá? Para fazer esse líquor movimentar melhor, tá? Então, foi feito uma terceira ventriculostomia e foi feito também uma comunicação, uma estomia, ou uma comunicação mesmo, entre o terceiro ventrículo e a cisterna supravermiana. Isso não é habitual da gente ver, mas foi feito nesse caso, tá? Tanto é que a gente vê na outra sequência que tem um sinal de fluxo hiperdinâmico aqui, fluxo licórico
com alta velocidade, turbilhonado, passando aqui. Geralmente a gente vê só a terceiro-ventriculostomia anterior, não vê essa posterior. Então, acho que isso aí já é uma parte da cirurgia experimental que não é habitual de ver, tá? E uma outra coisa que a gente tem que se atentar e pode ser causa de insucesso da cirurgia de ventriculostomia é a perviedade da membrana de Liliequist, que é essa membranazinha aqui, ó. Ela vem aqui e vai até lá na região celular, tá? Então, ó, aqui ela tá íntegra, tá? Então, ela não tá pérvia deste lado, mas deste lado ela está. Então, assim, o fato dela estar pérvia é bom sinal. Então, às vezes a falha terapêutica pós-cirurgia é porque o neurocirurgião não identificou, não conseguiu fazer a perviedade da membrana. Então, às vezes a ventriculostomia não dá certo porque a membrana ainda fica íntegra. Nesse caso, aqui no aspecto parassagital esquerdo, ela está pérvia, ela foi perfurada, tá? O que é compatível com o que a gente está vendo aqui, ó, que é uma paciente assintomática com uma hidrocefalia crônica sem transsudação. Então, ela tem uma baita hidrocefalia, só que ela não tem transsudação, ou seja, ela conseguiu organizar o fluxo licórico dessa forma, tá? Então, isso bate com a literatura de que a membrana de Liliequist está perfurada, está pérvia, né? E então o fluxo licórico provavelmente foi estabelecido, mesmo sem persistindo a estenose aquedutal. E nesse caso ainda tem essa comunicação aqui da cisterna com a cisterna supravermiana, né? Então, a gente vê que tem circulação licórica anterior e tem uma circulação licórica posterior. Até aqui nessa sequência aqui, olha só o tanto que está preto aqui, turbilhonado, ó. Então, aqui está tendo um shunt aqui. E na frente também está bem turbilhonado aqui o fluxo. Tá até, parece que tem até veia ou artéria aqui, né? De tão rápido que deve estar o fluxo aqui. Mas é isso. Então, isso para mim, eu laudei como uma hidrocefalia crônica por estenose aquedutal, tratada satisfatoriamente com terceiro ventriculostomia e comunicação do terceiro ventrículo com a cisterna supravermiana. Tomás, Então, eu tiro uma dúvida. Quando você usa o termo crônico, você não está falando que ela está estabilizada, tá? Ou tá? Porque, assim, teoricamente, se ela não tem sintoma, leva a gente a pensar que, pô, quando ela tem transsudação, que é o fato do sistema ventricular não estar adaptado a essa dilatação, ele está transudando. Então, possivelmente, a transsudação ela tem muito a ver com o sintoma, certo? Certo. E é o fato de você dizer crônica, que não tem transsudação, você está querendo dizer que, ó, está dilatado, mas possivelmente não tem um distúrbio de função licórica. Ele está dilatado, como se estivesse modelado, mas, né, é isso a tradução? Exato, exato. Na verdade, o termo crônico agudo seria mais clínico. Mas quando eu coloco crônico, eu estou contando que é porque não está transudado. Exatamente. É porque provavelmente já adaptou. Sim, é uma ajuda a mais para o cara ali. Isso, exatamente. Eu não sei se não sei se eu estou autorizado a falar isso por imagem, mas eu acabo falando para confortar o cara que está ok, entendeu? Ô, Cicínio, só uma coisa que eu esqueci. Uma outra coisa que você pede também em ressonância, é o que eu peguei aqui, é um tumor de cordão. Paciente idoso com tumor de cordão meio gorduroso, meio bizarro, você não sabe de onde que vem até onde que vai, você pede ressonância de pelve e bolso testicular para você conseguir estadiar para o cara para ver onde que ele vai acessar. Aí, nesse caso, era um sarcoma de cordão espermático. Legal. E sempre Tomás, pedir bolso escrotal e pelve, então. Quando você mostrou esse caso, só para complementar o que
que eu estava pensando. Quando você mostrou o caso, eu achei que pudesse ser um cisto aracnoide ali na fossa posterior, comprimindo o aqueduto de Silvius. Lógico, antes da sua explicação, eu tive essa impressão. Quando eu abri o exame, eu também fui seco nisso, Mate. Falei, isso aqui, ó, foi um aracnoide sintomático, né? Mas, cara, tinha alteração cirúrgica lá. Que agora foi muito rápido, mas do lado tinha alteração fibrocicatricial, sabe? Então, mexeram ali. Então, eu acho que criar esse shunt, né? Eu acho que criar esse shunt e se não, assim, eu acho que o problema era a estenose mesmo, não é uma membrana mesmo do aqueduto, não um cisto aracnoide. Que cisto aracnoide sintomático é raro, né? Mas foi a minha primeira impressão também, cara. Ah, legal. E com relação a tratamento, eu nunca, né, não desconheço. Existe algum tratamento tipo endotecal, sei lá, colocar um stent ali no ducto de Silvius? Ah, não. Colocar stent, não. Mas esse tratamento foi via endoscópica. Eu acho que aquele trajeto que a gente viu frontal foi de entrar com endoscópio. Mas não de colocar material, eu nunca vi, cara. Eu acho que não tem. Sinceramente, eu nunca vi. Beleza? Não, beleza. Show. Vamos aparecer aí, pessoal. Fazer um salve aí, galera. O povo tá com vergonha aí. Cadê o Danielzinho, Alex? O babá chegou aqui, salvou o pai. Então, vamos. Beleza, galera. Bom final de semana aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. bom final de semana. Bom dia, paixãozinha.